grandes histórias existem. A questão não é se nós vamos ser influenciados por essas grandes histórias, a questão é por qual delas a nossa vida está sendo pautada. É mais ou menos isso que a gente falou, né? Só complementando e reforçando o que você colocou. Mas alguém falou que queria contribuir também. Eu virei aqui e não vi. Teve alguém que falou. Era isso? Mas fala aí, meu irmão. Contribui aí. Perfeito. Exatamente. Então, eu acho que isso ficou muito claro na aula passada, né? Essas grandes histórias estão aí, certo? E o nosso desafio enquanto cristãos é não sermos moldados por essas grandes histórias, ao contrário disso, sermos moldados pela narrativa bíblica. Só que um desafio que a gente tem, muito claro, é não permitir, ou melhor, não ser ingênuo ao ponto de acreditar que nós podemos simplesmente nos afastar dessas grandes histórias e dizer, eu vou viver aqui uma sociedade alternativa, porque isso é impossível. Né? Na verdade, os movimentos que fizeram isso dentro da igreja e fora da igreja fracassaram. O movimento do monastério na Idade Média foi nada mais, nada menos do que uma tentativa de dizer, eu não quero que as grandes narrativas, que não são as mesmas nossas, mas eram outras naquela época, moldem a minha história. Só que, na prática, a Bíblia não nos chama para simplesmente negarmos as outras narrativas e dizermos, eu ignoro essas grandes narrativas e eu vivo como se elas não existissem. Na verdade, e o desafio ele é muito grande exatamente porque o nosso desafio é ser moldado pela história bíblica, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de confrontar as histórias que estão ao nosso redor de acordo com a narrativa bíblica. Eu citei um exemplo para vocês muito prático na aula passada, e eu não sei se vocês vão lembrar. Porque quando às vezes a gente fala sobre, vamos falar da grande história marxista, vamos falar da grande história do capitalismo ou do islamismo, isso às vezes fica um pouco distante. Mas eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês da propaganda que o Rio Mar estava fazendo. Alguém chegou a ver depois disso, foi no Rio Mar essa semana, então quer dizer que vocês foram tudo no shopping essa semana, né? Todo mundo, né? Balançando a cabeça, né? Só para ver a propaganda. Vocês viram a propaganda Eu Me Amo? Então aquilo faz parte de algo muito concreto de uma dessas grandes narrativas. Se você perguntar, aquele Eu Me Amo faz parte de que narrativa? Eu diria que tem várias grandes narrativas que estão disputando aquilo ali. Várias. Mas uma delas é a perspectiva dessa visão individualista, né, do prazer, do eu acima de todas as coisas. Então, essas grandes narrativas estão aí. Estão aí. Eu tirei até uma foto de uma que eu vi durante a semana. Poxa, eu esqueci de colocar, mas eu vou dizer aqui para vocês. Eu tirei uma foto no meio da rua. Eu lembrei da aula, né, preparando já. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ali perto do canal de Boa Viagem, não vai dar para vocês verem, mas é uma imagem gigante assim na lateral de um prédio, da Calvin Klein. E aí tem um jovem de blusa aberta, com a barriga sarada, e o nome, as letras, a frase que está escrita é eu falo a minha verdade com #MyCalvins. Eu vou botar essa imagem e vou mandar para vocês depois. Veja, isso daqui é uma das grandes verdades, faz parte da grande história, talvez da pós-modernidade, que vale ressaltar, eu não falei dela na aula passada, mas a pós-modernidade, se eu pudesse resumir nessa linha do que a gente veio falando aqui, ela destrói essa história de grandes narrativas. Porque a pós-modernidade vem dizer, olha, não existem grandes histórias, porque, na verdade, não existem verdades. Então, não existe essa ideia de ter uma sequência na história, não existe essa ideia de ter um avanço na compreensão da história, porque, na verdade, não existe. Só que, ao fazer isso, a pós-modernidade cria uma outra grande história. É aquela história, daquele jeito que falam, né? O pós-moderno diz, não existem verdades. Só que como é que você diz que não existem verdades
se isso que você está dizendo é uma verdade que você acredita. Nota, como é que você diz não existem verdades? Então, se você diz que não existem verdades, essa frase que você está usando, ela também não pode ser verdadeira. Então, ela também é relativa. Veja como é uma coisa sutil, mas ao mesmo tempo contraditória, né? Então, gente, eu fiz questão de gastar esses 5 minutinhos aí para relembrar um pouco do que a gente falou na aula passada, tá? E uma vez que a gente quer que a grande história, a história da narrativa bíblica, molde a nossa história, é isso que a gente vai começar a fazer. Já começamos e agora vamos mergulhar nessas próximas aulas e começando a partir de hoje. Vocês lembram que a gente falou que esse termo aqui, drama, ele não tem a ver necessariamente com a ideia de uma novela mexicana, mas com a ideia de uma narrativa, né? A gente falou isso na última aula. Então, o que a gente quer deixar claro é que se é uma narrativa, se a história bíblica é uma narrativa, e ela passa por atos, como a gente falou que o teatro ele traz atos em sua história, a pergunta que surge é, onde é que começa essa história na Bíblia? Como é que começa essa narrativa bíblica? E antes de a gente começar falando, eu queria fazer uma pergunta aqui a você. Queria lhe perguntar, você sabe o significado do seu nome? Quem sabe o significado do seu nome aqui? Quem sabe? Sabe? Mário, qual é o significado do seu nome? Homem de família, homem honrado. Honorato, né? Legal. Quem mais sabe aqui o significado do seu nome? Moreno? Muito profundo, né? Eu conheço, tem um tio meu que se chama Fábio, que o significado é feijão. Bem profundo também, né? Quem mais sabe o significado do seu nome? Eliane? Não? Porque tem vergonha do significado. Ah, aqui tem 2 Elianes, na verdade. Ah, tem 3 Elianes, na verdade. A graça de Deus é? Linda, resplandecente, olha aí, ó. Gente, Valentim. Então é forte o nome, né? Gente, por que eu estou perguntando isso? Antes de eu falar um pouco iniciando essa própria narrativa, eu queria começar falando um pouco dos nomes que são atribuídos a Deus, especialmente nesses capítulos 1 e 2 de Gênesis, que é o nosso palco, tá? Se a gente está falando se a gente está falando de uma narrativa, e se toda narrativa é uma história, e se toda história tem um local, tem personagens, a gente precisa entender que o nosso palco inicial, o nosso local inicial está em Gênesis capítulos 1 e 2, que é a narrativa da criação bíblica. Então, o primeiro nome que a gente vê de Deus na Bíblia vem do hebraico Elohim. E esse é o nome mais genérico de Deus. É Deus. É o nome que era usado naquela região, né, naquele contexto, para dizer Deus, dizer um ser superior. E esse é o nome que se começa usando em Gênesis capítulo 1, ok? Então eu queria que você gravasse aí essa informação. Só que aí surge um outro nome, que é o tetragrama YHWH, que para facilitar a sua pronúncia, se incluiu as vogais de um outro nome que era usado para Deus, que era o nome de Adonai. E esse tetragrama acabou virando Yahvé, que é o que a gente conhece, tá? Mas a pergunta é, de onde veio esse Yahvé? Em que contexto esse Yahvé é usado? Que, traduzido para o português, se usa Javé, Jeová, ou na nossa Bíblia, sempre que você vê o termo Senhor, é porque veio dessa expressão Yahvé. A nossa Bíblia não traduz por Jeová ou por Javé, mas traduz por Senhor. Então, quando você vê aquele termo Senhor ali, não é somente uma palavra de respeito, como eu uso para uma pessoa que é mais velha, né? Ah, o senhor está bem, ou uma pessoa que exerce alguma autoridade. Não, é um termo específico que tem a ver com esse tetragrama Yahvé, com essa palavra que vem de Yahvé. E enquanto Deus, Elohim, está muito ligado a essa ideia de criação,
essa palavra Yahvé, ela é usada nos contextos em que Deus está se revelando como Salvador. Por exemplo, no momento em que Deus se revela a Moisés na sarça ardente, ele usa eu sou o que sou, que é o significado mais preciso de Yahvé, eu sou o que sou. Então ele se revela ali como Salvador. E em várias passagens em que Deus está se revelando como Salvador de Israel, ele usa não Elohim, mas ele usa Yahvé, que tem a ver com salvação. E aí, onde é que eu quero chegar, gente? Quando a gente chega... vamos lá abrir em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Por favor, se você puder abrir em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Alguém pode fazer a leitura bem alto, Gênesis 2, versículo 4. Esta é a história das origens, dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Pode ler. Tem uma parte que fala aí, o Senhor Deus. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, está falando a história das origens e usa aí especificamente o termo o Senhor Deus. E exatamente esse termo Senhor Deus é a conjunção da palavra Elohim e Yahvé. Note que em Gênesis 1 começa se usando o termo Deus. E Deus fez os céus e a terra. Aí Deus criou. E quando chega em Gênesis 2, versículo 4, o texto usa o Senhor Deus. E isso tem um objetivo muito claro. Que era, primeiro, só para deixar claro, né? Quem escreveu Gênesis, gente? Quem sabe? Quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreveu Gênesis em um momento da história, exatamente em que o povo estava em um momento de escravidão, em que talvez seria até fácil para eles verem em um momento Deus como Criador, porque eles ouviam as histórias, mas em alguns outros casos eles não viam com tanta facilidade como um Deus Salvador, porque afinal de contas eles estavam no meio de um período de escravidão, estavam subjugados. Então, quando Moisés chega e coloca esse termo no meio da narrativa da criação, ele está querendo exatamente dizer, olha, o Deus Criador é o Deus Salvador. O Deus que criou o céu, a terra, o mar, que criou os animais e criou os homens, esse Deus que vocês creem como Deus Criador, é o Deus que também pode e quer salvar vocês da escravidão do Egito. Então é importante a gente começar entendendo isso aqui, porque é uma questão de nome, mas tem uma implicação muito profunda dentro da narrativa de Gênesis 1 e 2. Tá? Essa era a mensagem que os judeus, que os hebreus do tempo de Moisés estavam precisando ouvir ali. Eles estavam precisando ouvir aquilo, só que, na verdade, isso não é só uma mensagem que eles precisavam ouvir. Acaba sendo uma mensagem que nós precisamos ouvir hoje. Por quê? Porque para muitos, gente, é fácil até invertendo a lógica agora, né? Quando a gente ouve sobre Jesus pelas primeiras vezes, ou quando a gente se converte, a gente ouve esse Jesus como o Deus o quê? Deus o quê? Salvador. Ele pode salvar a tua vida. Ele quer te salvar. Ele morreu na cruz para te perdoar dos teus pecados e te dar a vida eterna. Essa não é a mensagem do Evangelho? Só que o problema que surge é exatamente esse, invertendo a lógica do que eles viviam naquele passado. Muitas vezes a gente entra na igreja e só escuta que Deus é Salvador. E de fato essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem central. Precisamos ouvi-la. Mas a questão é, nós precisamos também ouvir que Deus é o Deus Criador, e Ele é o Criador sobre todas as coisas, Ele tem um poder sobre tudo e sobre todos. Então isso expande a nossa visão sobre Deus. É muitas vezes pelo fato de nós só vermos Deus como Salvador e não como Senhor ou Criador, que a gente tem uma visão menor de Deus. Ok, Deus me salvou, eu vou para o céu, mas eu vivo a vida aqui de qualquer maneira, exatamente porque eu não entendo que Deus é Senhor e que Deus é Criador. O mundo não está funcionando de modo aleatório. O mundo não está funcionando de um modo
descontrolado. O mundo tem um Criador. E é isso que a narrativa de Gênesis 1 e 2 se propõe a fazer. De dizer, olha, aquele Deus que está se propondo a salvar vocês ali na terra do Egito é o Deus que criou todas as coisas. Então tem um intercâmbio entre essas duas ideias que não podem ser abandonadas. Quando a gente fala sobre salvação, nós não podemos esquecer que Deus é o Deus Criador. E quando nós falamos sobre Deus como Criador do universo, nós não podemos esquecer que Ele é o Deus Salvador. Porque senão a gente pode cair na ideia, Deus criou o mundo, botou o mundo para girar, o mundo apresentou problema e Ele foi embora. E aí você esquece exatamente do plano de redenção, que é o que se desenrola ao longo de toda essa narrativa bíblica. Então, eu fiz questão de gastar esse tempo nisso para mostrar o quanto essa palavra, que traduzida para nós é o Senhor Deus, ela é importante para a gente poder compreender o que a gente vai se propor a fazer aqui durante todo esse momento. Não só hoje, mas ao longo aí desse curso. Então vamos lá, ato 1. Como eu já falei, Gênesis 1 e 2, gente. Então imagine que as cortinas estão se abrindo do teatro, tá? Ato 1 está começando. E esse ato 1 começa em Gênesis, capítulos 1 e 2. Quem são os personagens principais? Vocês já conhecem a história. Se é uma peça, se é um ato, se é um teatro, quem são os personagens principais? Vamos lá, mais alto. Deus, personagem principal, Adão e Eva, ou seja, os seres humanos. Quem tem mais personagens? Vamos lá, não personagens principais. Quem são os personagens? Tem outros? As serpentes, os animais, né, de modo mais geral. Tem mais alguém aí envolvido? Acho que a criação, né? A natureza, né? Como um todo. Ou seja, temos os personagens expostos, a peça está aí aberta, o público está assistindo. E o local? Qual é o local dessa peça? O jardim é o local específico, mas o local maior, qual é? A terra, o mundo que Deus criou. Deus criou o mundo. Então esse é o espaço em que o mundo, em que a peça vai se desenrolar. Então, o que eu queria começar aqui falando, gente, deixando muito claro, é que esses capítulos de Gênesis 1 e 2, eles têm um caráter argumentativo, ou podemos usar outra palavra, apologético. Alguém sabe o que significa esse termo apologético? Alguém sabe? Eu vou explicar aqui. É nada mais, nada menos do que defesa da fé. É algo que a gente faz para dizer, olha, eu sei que a Bíblia é confiável, eu sei que as narrativas bíblicas são verdadeiras. E para isso você estuda e você entende como você pode dizer que aquilo é verdadeiro. Não, a ressurreição tem provas históricas. Mesmo que a gente saiba que, no final das contas, é tudo pela fé, existem meios de defendermos absurdos que são ditos por aí. Né? Dizer, não, isso é tudo história, isso é tudo mito. Como é mito? Como é mito que 12 homens morreram perseguidos por acreditar em uma falsa ressurreição? Como isso é mito? Então, a apologética é uma das áreas da teologia que se dedica a fazer uma defesa da fé. Nós não cremos que a fé, ela, vamos dizer assim, ela precisa ser defendida, né? Como Lutero dizia, a Bíblia é um leão. Basta você apresentá-la e ela sabe se defender sozinha. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que, se assim for, nós podemos fazer isso. Não que seja necessário, mas que podemos fazê-lo. E aí, quando a gente chega em Gênesis 1 e 2, a gente percebe que existe esse caráter ali. Porque, lembrando, gente, quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés escreveu Gênesis, dentre outras coisas, e inspirado por Deus, mas ele tinha um público ali alvo. Ele tinha um público específico que Deus usou, né, em sua soberania, inspirado, para que hoje chegasse até nós e se tornasse palavra de Deus para nós. Mas ele tinha um povo que era os hebreus que estavam sendo escravizados pelo povo egípcio, pelo império egípcio. Então, quando ele escreveu Gênesis 1 e 2, ele escreveu, dentre outras coisas, com o objetivo de defender que aqueles deuses do Egito não eram os deuses verdadeiros, que só havia somente um Deus, que só havia somente um que era verdadeiro.
E aí deixa eu dar um exemplo bem prático disso, para você ver que isso faz sentido. Abra lá em Gênesis 1, versículo 16. Gênesis 1, versículo 16. E eu vou pedir sua ajuda aí, ou a ajuda de alguém que puder fazer essa leitura. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Amém. Até o 16. Tá bom, obrigado, minha irmã. Vocês perceberam que que a Bíblia usa o termo para sol e lua, não usa esses termos e usa outros? Quais são os termos que se usa aí? Tem um termo antes disso ainda. O luminar maior e o luminar menor. Você consegue imaginar por que Moisés usou esse termo, em vez de usar termos como sol e lua, por exemplo? Porque esses termos eram deuses. O sol não era o sol somente. O sol era um deus. Então Moisés, além de estar dizendo, inspirado por Deus, dizendo que Deus criou, ou seja, o sol não é um deus porque ele foi criado, e seres criados não são deuses, deuses usualmente, né, especialmente diante da nossa visão aqui bíblica, deuses pré-existem, deuses são eternos, deuses são incriados. Então, além dele estar dizendo que os luminares maiores e menores são criados, eles não são sol nem são lua, porque o sol e a lua para aqueles homens eram deuses. E eles dizem, não são deuses, eles foram criados. Eles têm um fim, mas um fim dado por Deus. Então a gente percebe claramente, meus irmãos, claramente que há um objetivo, dentre outras coisas, argumentativo aqui no capítulos 1 e 2 de Gênesis. A história de Gênesis, ela não é contada para satisfazer a curiosidade do século 21, quanto aos detalhes de como Deus criou o mundo. Mas sim para que possamos ter uma compreensão verdadeira do mundo em que vivemos, de seu autor divino e do nosso próprio lugar nele. Isso é muito importante aqui. Por quê? Porque existem muitos debates que surgem sobre, vamos lá, criação e evolução, certo? Que partem de um pressuposto de que a Bíblia se propôs a explicar de forma anatômica e detalhada de como foi a criação. E isso não é verdade. A Bíblia não se propôs a ser um manual científico de explicar como a criação se deu. Mas, por outro lado, a Bíblia se propôs de forma muito clara a dizer que certos pressupostos são inegociáveis e quando eles são confrontados, como, por exemplo, a teoria da evolução, eles não se batem de modo algum. Por exemplo, tem uma perspectiva clara nas Escrituras de que o mundo foi criado. A teoria da evolução parte de um pressuposto de que o mundo veio do acaso. Isso é compatível? É compatível? Isso é completamente incompatível. Uma linha diz não há ser criador, não há algo que predeterminou aquilo, simplesmente foi fruto de um movimento cósmico que gerou uma explosão, e aquela explosão gerou matéria, a matéria foi e gerou o que a gente existe hoje. Não há compatibilidade em relação a isso. Então, além desse exemplo, dessa primeira perspectiva, o homem, na perspectiva da teoria da evolução, e justamente em razão desse primeiro ponto, é visto como consequência do acaso, certo? É consequência do acaso. E isso também não bate de modo algum, sob nenhuma perspectiva, com a teoria bíblica sobre a criação, porque o homem não é somente um ser criado, na versão de acordo com o texto bíblico, mas é um ser criado de um modo completamente especial.
A gente vai falar um pouco disso. Existe algo muito específico que o homem e a mulher recebem da parte de Deus. E é justamente isso pelo qual a Bíblia usa o termo de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu queria deixar claro aqui é, eu não tenho tempo hoje, e nem é o objetivo do livro, nós falarmos sobre teorias criacionistas e teorias da evolução, ok? Mas eu já preciso deixar claro que o evolucionismo clássico, originário, ele é incompatível com a teoria bíblica da criação. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que se você quiser pegar a Bíblia e for querer fazer um cheque de dizer vamos fazer as comparações, é uma comparação ilegítima, porque a Bíblia não se propôs a ser um livro no qual se descreve os detalhes de como o mundo foi criado, os detalhes anatômicos, os detalhes ali de funcionamento. Outra coisa contraditória, assim, vamos dizer, e confrontadora, e isso daqui nós não podemos abrir mão quando a gente fala sobre criação bíblica, é que a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então veja, é algo inexplicável para o homem. Como é que uma palavra, uma ordem, cria coisas? Normalmente nós partimos do pressuposto de que coisas são criadas através de outras coisas. E essa é uma grande narrativa do materialismo. Se a gente pudesse voltar para aquelas imagens que a gente usou na primeira aula, e se pudéssemos achar uma imagem para o materialismo, para a grande narrativa do materialismo, a gente já vê que a narrativa bíblica se confronta com a grande narrativa do materialismo, porque Gênesis 1 começa dizendo que o homem foi criado e que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Como é que isso entra na cabeça do homem? Não entra. E se você perguntar como é que se explica, não sei. E ninguém vai saber explicar. Isso é um passo de fé dentro da perspectiva bíblica cristã. Não tem como explicar. Mas nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E eu vou avançar aqui um pouco para falar dessas linhas gerais, tá? Veja só. Eu estou dizendo que tem certas coisas que a gente não tem como explorar por meio do relato de Gênesis 1 e 2. Tem certas curiosidades nossas que não vão ser resolvidas em Gênesis 1 e 2, ok? Mas existem algumas linhas gerais que a gente não pode abrir mão e que tem a ver um pouco com o que eu já vim falando. Primeira coisa é, Deus é fonte divina de tudo que existe. Vem dele. Ele é criador de todas as coisas. Ele profere uma palavra de ordem e traz à existência tudo que existe. João Calvino, ao comentar Gênesis 1 e 2, ele dizia que Moisés ensina pela palavra, criou, o que antes não existia, agora foi feito. Pois ele não usou o termo, ele usa aqui um termo em hebraico, yatzar, que significa estruturar. Ele não usou esse termo. A Bíblia usou o outro termo em hebraico, bara, que significa criar. Então ele está defendendo aqui que não dá para tirar da leitura bíblica a ideia de que Deus pegou uma coisa que já existia, uma matéria que já existia, e moldou aquilo em outra coisa. Deus criou. Então, não adianta você dizer, eu quero acreditar no evolucionismo, em que as coisas já existiam e Deus pegou lá e fez com que essas coisas, com que essa matéria se transformasse no que nós temos hoje. Isso não é compatível com as Escrituras. Mas, mais uma vez, eu não estou aqui para entrar nesse assunto, senão a gente teria que gastar talvez um semestre falando sobre isso. O que a gente está falando aqui é dos pressupostos para a gente poder entender Gênesis 1 e 2. Segunda coisa, Deus está separado de todas as outras coisas na relação especial de Criador para com a criação. Como dizia Karl Barth, Deus, Jesus, a Trindade, é o totalmente outro. Ele não tem como se comparar conosco, porque Deus é Deus, e a maior prova disso é que nós fomos frutos da sua palavra. Note que Deus, para nos criar, ele não tirou um pedaço dele, como ele fez com o homem e com a mulher. Né? A Bíblia diz que a mulher foi criada da costela de Adão. Mas o homem não foi criado da costela de Deus. E isso é uma evidência clara de que Deus é Deus e o homem é o homem. É algo completamente distinto. E essa ideia da criação pela palavra somente reforça, né?
A única continuidade entre Deus e o homem é a sua palavra. Veja que coisa inconcebível para a mente do homem. Veja que coisa incrível, né? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A criação é algo tão incrível, gente, que quando a gente lê esse texto, a gente entende um pouco melhor porque a adoração é feita dessa forma. Eu vou pedir a ajuda de alguém para ler Apocalipse 4, versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Dá para notar que eles estão adorando a Deus exatamente diante do fato de que Deus criou todas as coisas. E para nós isso às vezes é algo natural. Deus é criador. Só que quando a gente parte dessas perspectivas inexplicáveis à nossa mente, como assim? O homem foi criado pela palavra de Deus e o sopro divino deu vida ao homem. Como isso se explica? É por isso que em Apocalipse 4, versículo 11, os seres celestiais dizem, Senhor, tu criaste todas as coisas. E a gente te adora por causa disso. É muito incrível esse aspecto da criação. E esse é um motivo de louvor, de adoração e de rendição a Deus, porque é algo simplesmente inexplicável. Um outro ponto, gente, aqui, ponto 3, que é fundamental, e isso a gente não tem como abrir mão para a gente entender Gênesis 1 e 2, é que a formação da humanidade realizada por Deus, ou seja, a criação do homem e da mulher, tinha a intenção de ser o ápice de todo o trabalho de criar e formar. E isso é mais incrível, especialmente pelo fato de que, de um lado, Deus se revela como totalmente diferente e distinto de sua criação. Ele criou pela palavra, mas quando a gente olha por outro, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí você se pergunta, como eu posso ser criado à imagem e semelhança de Deus se eu não tive nada de Deus na minha criação, eu não tive matéria de Deus na minha formação? Como isso é possível? E afinal de contas, como é que um ser tão distinto de mim pode ter alguma semelhança comigo? E uma outra pergunta é, qual é exatamente essa semelhança? Gênesis 1, 26. Se você puder abrir e alguém poder fazer a leitura, por gentileza. Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E o que é que o texto fala logo em seguida? Ok, tá, domine. Vocês pegaram essa palavra aí? Gente, uma das maiores evidências e uma das maiores implicações de sermos a imagem e semelhança de Deus é o fato de que nós fomos chamados para dominar sobre as coisas não humanas. E note que a diferença faz muito sentido, essa semelhança, porque Deus ele domina sobre o quê? Sobre tudo. E nós fomos chamados para dominar aquelas coisas não humanas, sobre toda a criação. Então note que essa ideia de imagem e semelhança de Deus está diretamente associada na Bíblia com o nosso chamado para dominar sobre a criação. A humanidade, portanto, gente, ela é criada, como a gente veio falando. E ela é criada exatamente para dominar sobre essas partes, criadas também por Deus, mas que não são humanas. Exatamente como Deus faz sobre toda a criação. A humanidade não é fruto do acaso, ela é criada. E além disso, não é uma criatura qualquer. O homem e a mulher são criaturas especiais. E são especiais e estão acima da criação porque elas possuem a imagem de Deus. Elas são semelhantes a Deus,
porque Deus assim nos fez. E é contrário, gente, por exemplo, trazendo algo muito, muito prático aqui, que quando a gente tem essa perspectiva da narrativa bíblica, fica muito simples e muito claro a gente perceber que não é bíblico nós irmos na linha que o mundo tem caminhado de achar que animais ou qualquer outra coisa criada, como plantas ou florestas, tem o mesmo valor que o homem. Isso não é bíblico. Eu não estou dizendo, por outro lado, que isso significa que nós somos chamados e podemos fazer o que quisermos com eles. Pelo contrário. Na verdade, quando a gente entende que o nosso chamado é para dominar, mas não dominar, o texto, a palavra aqui dominar, não é dominar no sentido de tirania, mas no sentido de cuidado, de mordomia e de regência, isso nos mostra que o nosso chamado ele é muito de responsabilidade. Nós não podemos colocar nenhuma dessas coisas na mesma linha de valorização do homem e da mulher, mas isso não significa que nós possamos fazer o que quisermos com elas. Pelo contrário, se estivermos tratando de modo inadequado, os responsáveis somos nós. Então, de forma bem prática, gente, o cachorro da sua casa não tem o mesmo valor que o seu filho, nem tem mais valor do que um mendigo que está prostrado na rua. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente passar indiferente a uma pessoa que está prostrada passando fome e está dando talvez do melhor que a gente tem em nossa casa para o animal, que nem tem aquela necessidade. Então note que eu não estou dizendo que é para você não destratar seu animal. Pelo contrário, cuide dele da melhor forma que você puder para a glória de Deus. Mas se na sua cosmovisão, na sua forma de enxergar o mundo, você tem valorizado mais os animais do que a Deus ou as pessoas, isso está contrário à cosmovisão bíblica. Um exemplo da floresta amazônica. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, porque isso é até uma armadilha que se traz quando trata daquele assunto. Gente, se está queimando, a gente tem que se preocupar. Independentemente se tem uma questão envolvendo política pública ou não, meu ponto não é esse. Eu não estou falando enquanto aqui posição partidária, eu estou falando enquanto cristão. A floresta está queimando, vamos se preocupar com isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Talvez não, talvez sim. No mínimo eu posso orar e dizer, Senhor, desce chuva naquele local. Você crê que a gente pode fazer isso? Pode ser que Deus faça, eu creio que Deus é poderoso. Mas o fato, meus irmãos, que eu quero dizer é que a cosmovisão bíblica, a partir de Gênesis 1 e 2, coloca o ser humano em uma posição e que o mundo tem perdido essa perspectiva. O mundo tem perdido a perspectiva de que o homem está acima, o homem e a mulher estão acima da criação, não acima no sentido de autoridade negativa, de fazer o que quiser, mas no sentido de que é imagem de Deus e que é chamado a dominar sobre a criação. Ok? Por fim. Pronto, essa é uma boa. Por exemplo, isso também é contrário com a visão bíblica. Essa história de mãe natureza, primeiro, está associando uma divindade, né? A natureza. A natureza ela não tem vida divina por si própria. A vida que ela tem é uma vinda de Deus, assim como nós. Então, essa ideia de mãe natureza é uma cosmovisão, é uma grande narrativa contrária à narrativa bíblica. Da mesma maneira. E por fim, gente, e tem com tudo a ver já com o que eu já falei, talvez seja até repetitivo, mas esse último ponto traz a ideia de que Deus tinha em mente um relacionamento especial entre ele e a humanidade. Deus, quando criou, só reforça tudo que eu estou falando aqui. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou a natureza, criou os animais selvagens, silvestres, do ar, do mar, criou a vegetação, Deus não falou com os animais. Deus não falou com a vegetação. Deus não comissionou os animais e Deus não comissionou a vegetação. E isso mostra para a gente esse caráter relacional e pessoal que Deus teve conosco. Deus nos fez para um relacionamento com Ele. Esse é o quarto e último ponto central aqui de Gênesis. Em Gênesis 1, 28, a gente leu um pouco dessa passagem, Deus traz uma ordem, Deus comissiona.
E quando Deus comissiona alguém é porque Ele dá uma importância para aquela pessoa. Ele reconhece que há uma confiança naquela pessoa. Em Gênesis 3:8, logo depois do pecado, da queda, a Bíblia narra que Deus veio no jardim e caminhava e passeava ali. Deus se relacionava e se relaciona com o homem. Então, meus irmãos, já caminhando aí para o final, nesses últimos 10 minutos que a gente tem, esse quarto ponto que a gente traz aqui, traz essa ideia clara de que o homem e a mulher foram criados para um relacionamento especial com Deus, para um relacionamento intencional com Deus. E isso é tão forte na cosmovisão bíblica que isso é o que faz com que a fé cristã talvez se distinga até de todas as outras religiões, porque o Deus da fé cristã é o Deus mais relacional que você vai poder enxergar. É o Deus que se preocupa, é o Deus que intervém, é o Deus que se preocupa. As pessoas falam, se Deus de fato se preocupasse com o mundo, Ele teria vindo para resolver muitas coisas. O de mais importante que Ele poderia fazer, Ele fez, que foi enviar o seu Filho. Porque o maior problema que o mundo tem, ou teve, ou vai ter, não é um pecado em específico ou não é um problema em específico. É a falta de capacidade de salvação do homem. E ele resolveu esse problema enviando seu filho. E aí você se pergunta, como assim Deus não é um Deus relacional e Deus não é um Deus pessoal? Diante do fato que ele enviou o seu próprio e único filho para morrer por homens e mulheres que eram inimigos dele. Então note que é muito clara essa perspectiva, é muito aberta, e se a gente não partir desse ponto, gente, desses pontos aí, na verdade, nós vamos estar sofrendo grave risco de estar sujeito a qualquer outra cosmovisão, e quando eu falo cosmovisão, para traduzir, é visão de mundo, qualquer outra visão de mundo contrária às Escrituras. Como eu disse, eu não tenho tempo de falar hoje de todos os detalhes da criação, sobre os embates entre criacionismo e evolucionismo. Não dá para a gente fazer isso. Mas isso daqui é o ponto central que a gente tem para que a gente possa partir de uma perspectiva bíblica da criação. O ato 1, que é o ato que a gente está falando aqui. Como Agostinho falava, gente, sobre esse relacionamento pessoal, Agostinho de Hipona, ele dizia, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Isso aqui é nada mais nada menos do que a implicação da quebra desse paradigma aqui. O homem foi criado para viver para Deus. Quando ele não vive, o coração não encontra repouso, o coração está inquieto. Pascal, já um pouco avançando na história, um homem de um outro tempo da história, dizia, há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Mais uma vez, é a resposta prática para esse problema que foi gerado na queda. O relacionamento do homem com Deus foi quebrado. E eu queria concluir com essa imagem, gente, que é um resumo disso que a gente viu. Eu não vou gastar mais tanto tempo, mas isso resume essas 4 esferas que Gênesis traz nos capítulos 1 e 2. Primeiro, ela traz uma perspectiva clara da relação do homem com Deus. E aí, para a gente ter isso de forma aqui bem objetiva por conta do tempo, traz a ideia de que Deus é um Deus eterno, ou seja, Ele existia antes de tudo e Ele é incriado. Traz a perspectiva de que há somente um Deus, Gênesis 1 e 2 traz essa perspectiva, não dá margem para acreditar de outra forma. Traz a perspectiva de que esse Deus ele é distinto da criação, e isso é confirmado pelo fato de que Ele criou as coisas por meio da sua palavra. Traz a ideia de que Ele é soberano sobre a criação, porque Ele fez tudo, e Ele fez tudo por meio da sua palavra, e tudo da sua forma, e Ele moldou tudo. Deus é o arquiteto da criação. Então Ele é soberano, Ele é poderoso. E por fim traz essa ideia de um Deus pessoal. Ele não somente criou, porque note, que se o relato de Gênesis 1 e 2 tivesse todo aquele relato, Deus criou isso, Deus criou aquilo, mas não descrevesse essa conversa e essa interação de Deus com o homem e com a mulher, poderíamos ter um retrato de um Deus impessoal. Mas Deus não fez isso. Ele criou e se relacionou. Ele criou e falou. Ele criou e deu direção. Ele criou e trouxe orientação para o homem.
Então essa é a primeira coisa que o texto traz de Gênesis 1 e 2 sobre Deus. Sobre a humanidade, que aí tem a ver tanto com os outros seres humanos, como consigo mesmo. Eu botei em inglês porque eu não achei outra figura em português, tá, gente? Então teve que ser essa. Primeiro, traz a perspectiva de que nós, como os outros seres humanos, somos criatura. Foi o que a gente já falou. Somos criados. Ou seja, quebra, de alguma maneira, essa perspectiva da criação de Gênesis 1 e 2, a grande narrativa que estão, ou as grandes narrativas que estão postas aí, que nos fazem deuses. Porque existem várias narrativas espalhadas no mundo que fazem de mim e de você deuses. Estou mentindo? Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer. Isso é uma grande narrativa que faz do homem o quê? Deus, ele está no centro de tudo. Eu sou o centro de tudo. Essa é a perspectiva que Gênesis 1 e 2 quebra. Você é criatura. Nós somos criaturas. E fomos criaturas feitas para um relacionamento com Deus. Quebra qualquer tipo de narrativa ateísta ou agnóstica de dizer, não tem um Deus que está nem aí, não. Existe um Deus que quer se relacionar. Outra coisa, essa imagem da criatura, do ser humano, é incrível, né? Porque revela que é ao mesmo tempo semelhante a Deus, mas ao mesmo tempo distinto de Deus. Algo inexplicável para a nossa mente, mas a Gênesis 1 e 2 nos traz essa revelação. Uma coisa muito importante aqui também, gente, traz claramente a perspectiva de homem e de mulher. Ok? Isso não é por acaso. Como dizem por aí, Deus podia ter criado Adão e Ivo. Ele criou Adão e Eva. Isso não é um erro da história. Isso é um fato. Deus criou homem, Deus criou mulher, homem é homem, mulher é mulher, e cada um foi feito de um modo especial por Deus e de um modo específico por Deus. Isso é algo tão óbvio que a própria biologia ela é clara quanto a isso, mas parece que às vezes no mundo que a gente está vivendo não é tão óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E o homem foi chamado para governar sobre a criação. E por fim, o mundo, né? Trabalho, política, envolvimento com a criação. Então, o Gênesis também trouxe alguns exemplos sobre o mundo. Primeiro, uma coisa muito bonita, inclusive Gênesis 1 e 2, é que Deus repete por várias vezes que o que ele criou era o quê? Era bom. Então, isso traz para a gente também uma base para a nossa forma de enxergar o mundo, de dizer, o mundo, essencialmente, ele é bom. A gente vai ver uma cena na próxima aula, que é o ato 2, que vai explicar um pouco para a gente porque parece que o mundo, às vezes, não é tão bom. E vai ficar mais claro o porquê disso. Mas, essencialmente, quando Deus criou todas as coisas, o mundo era bom. E o mundo era ordenado pela palavra de Deus. E esse mundo era e sempre vai ser o teatro da glória e do reino de Deus. Então, gente, a gente vê aqui claramente que Gênesis 1 e 2 é fundamental para que a gente consiga ter essa perspectiva clara de quem somos nós diante dos outros, quem somos nós diante de Deus e quem somos nós diante do mundo. As pessoas têm vivido em crise aí porque elas não entenderam, primeiro, a obra maravilhosa do Senhor Jesus, mas eu ouso dizer que podem existir pessoas que são salvas, que creram no Senhor Jesus, estão com o seu nome escrito no livro da vida, mas que têm dificuldades de lidar com a sua vida e com o mundo e com pessoas, porque não tiveram a perspectiva do Deus Criador como está em Gênesis 1 e 2. Eu não estou dizendo que a pessoa não está salva, a pessoa está salva, ela crê em Jesus, a fé dela é verdadeira, mas ela tem tanta dificuldade de se ver no mundo, de entender o mundo, porque ela só entendeu o Deus Yahvé, mas não entendeu essa conjunção que Moisés fez em Gênesis 2, versículo 4, de dizer o Senhor Deus, Elohim e Yahvé. O Deus Criador é o Deus Salvador e o Deus Salvador é o Deus Criador. E tudo isso precisa estar conectado,
porque senão a nossa cosmovisão, né, que é exatamente isso que a gente quer trabalhar nesse livro, né, e que a gente quer entender a nossa história à luz da história bíblica, ela fica deficiente. Não é que ela está errada. Eu creio em Senhor Jesus como o Salvador da minha vida. Mas eu não sei bem como lidar com as outras áreas de esfera da minha existência. Eu não sei bem como é que eu lido com questões sexuais, relacionais, com questões do meu trato com o meu trabalho, com o mundo. E tudo isso aqui, gente, parte desse pressuposto. A gente precisa firmar o nosso entendimento nessa ideia. E aí eu concluo só trazendo esse último slide aqui, que é só para lembrá-los. Você não perder de vista isso. A gente está falando da Bíblia como um grande drama. Fizemos uma aula introdutória. Hoje a gente começou falando sobre o ato 1, a criação. Falamos do contexto dessa criação. E depois a gente vai continuar por esses outros atos. Note que esse ato 1 a gente já encerrou hoje. O sinal já deu a hora. Ato 2 a gente também vai passar na aula que vem e vai encerrar. E a gente vê que quando chega no ato 3, é que a história começa a tomar contornos e que a gente vai demorar um pouco mais em Jesus, que é o clímax dessa história, na igreja. Mas eu queria que vocês saíssem daqui com isso em mente, porque de fato é a trilha que a gente vai seguir. E essa imagem, ela é uma das chaves de interpretação, porque isso revela o reino de Deus, que é o que liga. O governo de Deus na história é o propósito final de tudo isso. É a plenitude do reino de Deus sendo exercido na história, do governo de Deus sendo vivido na história. Então, que Deus abençoe tua vida, nos abençoe, e que você possa aí continuar motivado. Se você tem o livro, que você possa ler, se assim você puder. E na próxima aula, domingo que vem, a gente volta a se encontrar e a gente vai agora para o ato 2. Se você quiser ler, vou passar. Se você quiser ler o ato 2, você pode ler e na aula que vem a gente vai estar falando sobre ele.